Concha no mar. Rádio Concha no ar. Mandinga, gingar, ginga, gesto, G-I-N-G-A, izinga, S-A-N-K-O-F-A, sankofa. Rádio Concha no mar, Rádio Concha no ar. Aqui estamos, né? Num dia que poderia ser um dia 2 de fevereiro, que talvez foi ontem, que talvez será amanhã, que talvez nos leve a dançar e filosofar sobre as conchas possíveis. E a concha da vez é moeda, a concha dos tempos remotos. Eu sou Ana Pi, artista da dança, e estou aqui com... Eu sou a Maria Fernanda, filósofa, e a concha que se inicia hoje, que poderia ter se iniciado ontem e que poderia se iniciar amanhã, ela não é só uma concha dos tempos remotos. A nossa memória é um pouco falha, né? Deficiente para reconstituir tudo que ela representa, né? Mas o esforço e o nosso trabalho, né? E o nosso desejo aqui, nesse episódio, é trazer essa memória para o nosso plano real, para o nosso plano do agora, para o nosso instante, para o nosso momento. Moeda. Algumas pessoas que estão nos ouvindo podem ficar curiosas, né? De saber qual é a conexão entre uma concha e a moeda. Eu quero, com uma pequena história, contar ou rememorar pra gente que antes que as moedas de metal existissem, nos tempos pré-coloniais, ou seja, antes que o Brasil seja considerado um país, um território ligado à língua portuguesa, antes de 1500 e talvez muito, muito antes disso, alguns outros objetos serviram de objetos de troca, objetos que tinham um valor e que por esse objeto a gente podia negociar outros objetos, né? Negociar serviços, negociar comida, negociar tudo outro que fosse importante de trocar. E a concha já foi um desses objetos que serviu de moeda. Um dos nomes de concha que serviu de moeda em outros tempos é uma concha que se chamava inzimbo. Inzimbo é uma palavra em Kikongo, que é uma língua dessa região que consideramos hoje como sendo a República do Congo ou a República Democrática do Congo, mas também Angola e alguns outros países de África. E Nzimbo pode se escrever N-Z-I-M-B-U. E essa concha é uma concha que nos é muito familiar, porque no Brasil a gente pode encontrá-la em várias situações, né? Essa concha Nzimbo é o que hoje nós chamamos de búzio. E esse tipo de búzio específico, essa concha Nzimbo que servia de moeda
nessa região que conhecemos hoje como Congo, Angola, era uma concha, um tipo de búzio que se encontrava na região de Luanda, que é a capital de Angola agora. E é muito interessante pensar que, né, esse objeto do mar, esse objeto das profundezas do mar, esse ser vivo, né, serve de casa para alguns seres, que serve hoje em dia, de adereço para algumas pessoas, de enfeite, mas também serve ao nosso imaginário a muitos outros sentidos. Já foi moeda, e a gente traz esse primeiro assunto porque é um assunto que fala sobre materialidade. Esse objeto, né? Muito interessante você trazer isso que caracterizou, né, o uso desse objeto, que são as trocas, que é a negociação, né? O que define a essência de uma moeda. Eu acho que a gente pode fazer um exercício de usar o nosso conhecimento mais comum sobre o que é esse objeto, né? O que é uma moeda, o que é uma moeda para nós hoje, que nos remete a essa materialidade muito forte, é uma concretude que nos estrutura e nos atravessa numa organização do mundo que é regida pelo dinheiro, né? Então a moeda nos remete a isso que é o dinheiro. Acho que antes da gente perceber, né, que essa concretude nos atravessa e de um jeito que tem sido cada vez mais violento, eu queria fazer um exercício também de imaginação, que pode ser que tudo que a gente descreve sobre esse tempo remoto, pode ser que existam imprecisões históricas, né? E eu acho que as imprecisões históricas, desse ponto de vista do que é registrado, elas são muitas. Quando a gente fala da nossa memória africana, enquanto pessoas diaspóricas. Então, apesar dessas imprecisões históricas, gostaria de propor um exercício de imaginação para a gente se conectar com o sentimento que as pessoas que viveram nesse tempo remoto tiveram quando elas tinham esse objeto como o mediador de muitas coisas, de muitas relações. Que sentimento é esse de quem tem a posse desse objeto? Que tipo de negociação que se fazia? O que era uma negociação bem-sucedida? O que era negociado? Eu acho que a gente podia tentar arejar a nossa imaginação com esse tipo de imagem para a gente se aproximar daquilo que é mais, talvez seja mais próximo de nós mesmo, mais próprio da nossa existência enquanto pessoas que têm na negociação o valor da vida. A gente tem que negociar o tempo todo, né, a nossa existência, por onde a gente passa, pelas instituições que a gente passa, pelas nossas relações sociais, atravessadas por tanta desigualdade, né, atravessada pelo racismo. E a negociação é a nossa herança, é o que a gente herdou desse tempo remoto.
Não sei se tudo é negociável, né, Ana? Não sei. É, eu já te ouvi dizer que a vida não é negociável e eu concordo com isso plenamente. Acho que a vida, a saúde, o desejo de beleza, a liberdade não é negociável, mas é importante nesse exercício de imaginação, ou talvez um exercício de memória, pensar que em um dado momento, muitas vidas, vidas negras, foram negociadas e foram moeda. Será que nossas vidas, naquela época, naquela transição de épocas entre um sistema outro, talvez desconhecido, porque eu acredito que nessa época, antes das invasões, né, coloniais, antes da escravidão, como a gente sabe que existiu, vidas humanas e não humanas também foram negociadas. Será que por conchas? Será que por búzios? Quantos búzios deveriam valer uma vida como a minha ou como a sua? E hoje em dia, esse sistema, né, que é o sistema capitalista, que a gente vem testemunhando o seu colapso absoluto no planeta Terra inteiro. A gente vem constatando, né, que seja por búzio, que seja por ouro, que seja por notas de real, de dólar ou de euro, as vidas humanas e não humanas deveriam ser inegociáveis. E o que deveria ser negociável é o fato de trocar saberes, né? Trocar práticas, trocar conhecimentos, tecnologias mais no seu sentido ancestral, da inteligência humana, né? Em harmonia com o meio, e sabendo que todas as pessoas não são obrigadas a saber de todas as coisas e que através do encontro a gente pode de fato trocar, né, e negociar. Eu te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho de algo que eu não tenho, para a gente construir uma riqueza coletiva. E aqui eu acho que nesse programa Rádio Concha Moeda, a gente, além de ir nesse sentido, né, de dizer que a gente não negocia a vida, ou em todo caso a gente não negocia com a morte, a gente negocia com o que propõe continuidade, né, e propõe beleza. Eu acho que a gente poderia falar de algumas riquezas. E uma das riquezas que eu queria trazer, falando desses tempos remotos, ou seja, desses tempos antigos, ancestrais, é a riqueza de uma história que, de uma certa forma, nos pertence. Porque dessa história se herdou uma palavra que a gente usa com muita frequência nos nossos cotidianos. E essa palavra se chama ginga, que pode ser visto como um substantivo, uma palavra única, mas também é um verbo, gingar. E é muito interessante saber que gingar e negociar podem ser vistos como sinônimos, trazendo todo mundo um pouco para o movimento, para a dança e para a mandinga da capoeira. Ginga é esse gesto em que a gente tem uma perna na frente da outra, nós estamos com o nosso corpo em pé e a gente avança e recua. E aí tem um pequeno momento, um pequeno intervalo em que a gente se encontra com o peso do nosso corpo bem distribuído entre os dois pés, que estão bem firmes no chão, e a perna que estava na frente passa para trás
E, de novo, a gente chega nesse balanço, um equilíbrio e um desequilíbrio. Um equilíbrio e um desequilíbrio, que parece muito com o caminhar também, né? Mas é um caminhar que não avança totalmente e nem recua totalmente. É um estado permanente, né, de movimento, que se chama ginga. E nesse mesmo movimento inteiro do corpo, também há movimentos nos braços. Sempre o braço que está na frente do nosso rosto, protegendo de um possível golpe, é o braço contrário da perna que está na frente. Todo mundo imaginou? Falando talvez fica um pouco confuso, mas é só a gente se imaginar andando, né? E esse movimento espontâneo e tecnológico do nosso corpo de sempre se colocar em situações de equilíbrio. Quando o peso vai muito para um lado, sempre tem uma outra parte que compensa, né? Então, se a gente está com a perna direita na frente, vai ser o braço esquerdo que vai estar na frente também para equilibrar essa mandinga. Isso tudo é a ginga. A ginga é esse passo fundamental da capoeira. A capoeira, que é essa manifestação preciosa da cultura brasileira, tendo duas vertentes principais, uma mais antiga, que é a capoeira Angola, e uma mais recente, que é a capoeira chamada regional. E a capoeira Angola, que dá origem ao todo, né, do que vem depois das primeiras gingas, dos primeiros mestres e das primeiras mestras, porque a capoeira é uma arte para todas as pessoas, para crianças, para as pessoas mais velhas. A capoeira sempre diz de uma memória física, né, que veio de África. E a ginga, a palavra ginga não poderia ter uma outra história, né? Ginga, G-I-N-G-A, vai encontrar a sua origem no nome de uma rainha que se chamava Izinga. Então, Izinga, ginga, o movimento das palavras, assim, né? E Izinga é uma rainha do reino de Matamba, um reino que se localizava em um território no que hoje consideramos como Angola. Essa rainha conseguiu negociar com a coroa portuguesa numa época em que Portugal queria ter invadido esse território, esse reino, e capturar, né, sequestrar aquelas pessoas para que elas virassem em seguida pessoas escravizadas em territórios como o nosso país, o Brasil. E essa rainha foi muito sagaz, altiva, corajosa, e ela manteve por mais de meio século a soberania do seu reino,
fazendo o quê? Esse gesto de gingar, de ir e vir, de ir de encontro com os inimigos, né? A gente pode chamar esse grupo de colonizadores dessa maneira, ou pelo menos era o que eles representavam, né? Naquela época, já que queriam invadir, dizimar, destruir, né? A dignidade daquelas pessoas. O que ela fazia? A rainha Ginga, ela fazia algumas negociações que não chegavam a atingir necessariamente a vida e a continuidade do seu reino. Através dessas negociações, ela se tornava mais forte, ela recuava com aquilo que ela tinha conquistado através das negociações, e mais forte, ela atacava. E essa história é uma riqueza, né, do nosso imaginário, e muitas pessoas ainda desconhecem a origem da palavra ginga. E falar de troca e falar de riqueza é muito importante num momento como esse, que esse sistema capitalista que foi desenvolvido naquela época, né, 1500, um século a mais, um século a menos, e que até hoje a gente sente as consequências nas nossas saúdes, de forma individual, mas também global. E curar o nosso imaginário é uma forma de negociar no lado da vida, não é? É isso. É muito bom você trazer a história da rainha Nzinga junto com o nascimento da capoeira e da ginga. Essas são histórias que, de alguma maneira, conectam também, né, o nosso desejo aqui de falar sobre moeda, de concha, moeda, né, como um gesto de negociação, né? E é muito curioso porque, ao mesmo tempo que a concha moeda nos remete para a materialidade do que hoje está tornando as nossas vidas e a vida no planeta algo insustentável, ao mesmo tempo é esse elemento que nos abre para esse tempo remoto e que nos traz essas histórias, né? Então, a história, a origem da palavra ginga, ela é atualizada nos nossos gestos. E assim como a ginga, eu gostaria de trazer um outro termo, uma outra palavra, uma outra ideia, que também pode ser um conceito, que é o sankofa. Sankofa, a gente soletra Sankofa, para quem não conhece, nunca ouviu falar desse termo. Sankofa é um ideograma, né? Então, muitas culturas que se assentaram em alguma civilização desenvolveram linguagem, assim como a nossa, que nos permite falar. Todas as civilizações que se desenvolveram em algum momento construíram, né, o seu sistema de linguagem, né? E o ideograma representa esse sistema de linguagem para muitos povos. E para quem usava a palavra sankofa, o povo que se utilizava, a civilização que se utilizava dessa palavra, eram os povos Akan, que eles estão situados, se a gente pudesse representar no mapa hoje, da África, eles estão situados aonde é Gana, na África Ocidental. Então, esse ideograma é parte de um conjunto, né, de outros ideogramas que se chama Adinkra.
que é o sistema de representação desse povo Akan. Então, o Adinkra é um conjunto de símbolos ideográficos desse povo, né, dos Akan. E é a partir desses símbolos que a gente consegue organizar o mundo, né? Organizar o entendimento do mundo, organizar as comunicações possíveis, realizar essas comunicações, transformar o sentimento em algo comunicável, transformar as ideias em algo comunicável. Então, é muito importante que a gente entenda que esse conjunto de símbolos permitiu esse povo também a negociar, porque é com a palavra que se negocia. E aí, o que significa Sankofa, né? Por que eu acho interessante a gente pensar nele agora, nesse momento da concha moeda? Porque Sankofa significa, a partir, claro, de muitas mediações, né, de interpretações que foram sendo feitas desse ideograma, mas ela significa, se a gente tomar o pé da letra, um retorno ao passado, ou retornar ao passado para ressignificar o presente. Então, que eu acho que expressa muito o nosso gesto aqui, né? Esse gesto de se encontrar com esse tempo remoto, mas que, no entanto, ele nos traz para a concretude do nosso tempo atual. Né? O que significa, nesse momento da nossa história enquanto humanidade, enquanto povos da diáspora, enquanto mulheres da diáspora, né? São várias camadas que se sobrepõem aqui no que a gente fala, né? Nessa voz que nos atravessa. O que significa a gente retornar para o passado? Esse gesto que muitas vezes foi, durante todo o tempo colonial, nos foi negado, esse gesto de olhar para o passado para entender o presente, me parece um gesto hoje, não só de conhecimento, não só para a gente acumular o conhecimento que a gente não sabe, do que aconteceu antes, não sabe ainda, mas também nos permite, olhar para o passado nos permite o quê? Nos permite fazer diferente hoje. Nos permite, pelo menos, assim, né, no nosso gesto mais concreto, e todo gesto concreto é político, nos permite olhar para esse passado e construir com ele a nossa força e não a nossa fraqueza. Então, a negociação, e daí o gesto, então, da negociação, como isso que compõe a nossa sabedoria que atravessa tempos. A nossa sabedoria que atravessa tempos. E porque está em nós, ela funciona também como uma mediação no mundo que está sempre querendo sabotar a gente. Então, a gente vive desarmando várias armadilhas, né? Se a gente quiser se manter vivas, e aí eu falo vivas aqui como trazendo um significado de uma vivacidade, né, de uma vida que quer viver e consegue as forças para isso e consegue ser soberana no seu desejo de viver. A gente olha para trás para não repetir, mas a gente também olha para trás para aprender e para se fortalecer. Mas para além da negociação, acho que é o primeiro, né, isso que a gente está explorando aqui como esse gesto dessa concha moeda, esse primeiro gesto que ela nos traz é a negociação, mas ela também é cheia de outros significados, né? E talvez seja interessante cada um que está ouvindo também, junto com essas vozes que vocês estão ouvindo, as nossas vozes aqui dessa conversa, também possam imaginar e rememorar o que pode ter acontecido nesse tempo remoto e por esse acontecimento, lá desse tempo remoto, ter atravessado o tempo e as eras e os períodos e ter chegado até aqui.
Esse é o Sankofa. O Sankofa não é mais só um ideograma, né? Mas para a gente ele é também um exercício, uma experimentação de fortalecimento, de vitalidade, de rememoração. E aí, bom, já que a gente falou de negociação, né? Acho que outra coisa a ser explorado nessa concha moeda são as riquezas. Quer dizer, a negociação se remete necessariamente à nossa ideia de riqueza e de valor. O que é riqueza? Se a gente pudesse responder com outras referências que não são essas que dizem que riqueza são algumas cifras, é o acumulado de algumas cifras, o que seriam outras riquezas? E aí eu fico pensando mesmo, né, nisso que vou trazer de novo isso que você falou, né, Ana, sobre coisas que são inegociáveis, né, e coisas não, né, a vida que é inegociável. É a vida que nos orienta, e por ela nos orientar, tudo que mantém, né, tudo que a mantém, tudo que torna ela possível, faz parte da nossa riqueza. E aí, assim, a gente aqui falando sobre essa sensação, quase sensações, né? São quase sensações, são menos definições filosóficas e conceituais, né? No sentido formal, mas gostaria de fazer essa meditação trazendo para o primeiro plano organização das riquezas que fazem a vida acontecer. E daí, assim, para mim, né, daí a gente pode ir no âmbito do entendimento, nunca é um entendimento individual, mas é sempre atravessado pela cultura, né, e pelas coletividades que nos compõem. Mas uma das riquezas que organiza a vida, para mim, é um conhecimento compartilhado. É quando a gente oferece o que a gente conhece, na certeza de que essa transmissão ela não começou em mim, e nem em quem veio imediatamente antes de mim, e nem no imediatamente antes, mas ela vem de um movimento de muitas pessoas que vieram e passaram, e esse movimento chega em mim. Então, o conhecimento que me atravessa, necessariamente, ele vai parar em outra pessoa. Esse atravessamento, esse fluxo, desse movimento do conhecimento tem que ser livre. Então, o conhecimento compartilhado é uma riqueza que faz a vida acontecer. Pegando desse ponto, né, importantíssimo do conhecimento compartilhado, quando você perguntava aqui pra gente o que é riqueza, né, saindo dessa dinâmica de pensar que riqueza é dinheiro, a minha primeira resposta, e eu acho que agora em 2021 a gente tem ainda mais confirmações de que riqueza é saúde, né? E riqueza são todos os planos, todos os níveis da saúde. A nossa saúde física, obviamente, né? A saúde desse corpo que nos acolhe, com esse cabelo, com essa pele, com esse peso, com essa temperatura, esse corpo que é único, né? Os nossos corpos são únicos. Uma multiplicidade de corpos, acho que a gente já passou de 7 bilhões, né? De pelo menos seres humanos. De conchas a gente não consegue nem calcular a quantidade de conchas únicas que existem aí nesse mistério da vida. Mas tem uma coisa que é bem real, é o fato de que a gente precisa ter essa saúde do corpo e que essa saúde do corpo ela não tá separada de uma saúde mental, né? De uma saúde intelectual. Então, quando a gente começa a imaginar
novas possibilidades, né, de respostas a, por exemplo, ao que é riqueza, é um jeito só de colocar a pergunta na roda e tentar respondê-la, já é um jeito de estar negociando em direção de ter mais saúde, porque obviamente a gente quer encontrar uma resposta que seja saudável, né? A resposta, ela já vai ser saudável. Uma das coisas que me faz pensar, né, nas saúdes que a gente precisa ter é saúde, né, física, se manter em movimento, saúde mental, intelectual, se manter imaginando, se manter sonhando, né? Uma saúde também que é intuitiva, aquela saúde que lembra histórias que a gente não necessariamente testemunhou, mas que a gente sabe que já existiu, ou seja, essa própria ideia de que a gente nem sempre teve nesse registro, né, dos dinheiros de cifra, a gente já teve em outros jeitos de troca no mundo, né? A história do Izimbo, dessa concha moeda, vem nos confirmar essa intuição, e certamente não foi a única maneira de trocar, e inclusive não é a única, né? Até hoje em dia, em algumas comunidades quilombolas, existem moedas de troca que estão sendo inventadas, né? E moedas que decidem, então, não compactuar com o sistema capitalista, justamente porque o sistema capitalista provoca, em grande parte dos seus movimentos, o contrário da saúde, né? Então, saúde física, mental, intelectual, intuitiva, saúde afetiva. Aqui nós somos duas pessoas de áreas distintas, conversando, compartilhando nossos conhecimentos, certamente compartilhando telepaticamente conhecimentos com todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que teriam e terão muitas moedas de troca para trocar conosco ou trocar com outras pessoas que virão a escutar essa conversa ou o desdobramento, os desdobramentos dessa conversa, né? Os ecos de uma conversa. Então, riqueza, nesse tempo que a gente vive atual, contemporâneo, para mim tem significado isso, né? A questão da saúde, das saúdes, todas de forma abundante, que a gente possa rememorar algumas histórias, mexer em alguns espaços que são, ou que foram até pouco tempo, intocáveis, né? Ou inclusive tocar neles, nesses espaços, era algo proibido. Só para lembrar aqui, até pouquíssimo tempo atrás, a prática da capoeira Angola podia ser considerada um crime, né? Então, a gente não podia tocar livremente nesse conhecimento que fala de resistência, que fala de defesa. Isso é uma outra palavra, Mafê, que me vem à cabeça. Quando a gente fala de moeda, a gente falou de algumas palavras: negociação, troca, compartilhamento, mas eu penso também na palavra defesa. Por quê? Porque dependendo de como a gente aplica, investe as nossas riquezas, a gente se defende, ou melhor, se protege, e protege a vida, e protege as nossas saúdes, né? Então eu fico pensando isso, assim, uma outra moeda, uma outra riqueza que a gente tem é o tempo, né? O tempo é uma riqueza enorme que todas as pessoas, todos os seres que estão aqui nesse plano terreno, terrestre, ao mesmo tempo, né, que nós, todas as pessoas dispõem desse tempo, né? Esse tempo de vida, esse tempo
para fazer o quê, né? A gente dança nesse tempo? A gente filosofa nesse tempo? A gente imagina nesse tempo? A gente sonha nesse tempo? Qual que é o tipo de informação ou de prática que a gente convida a integrar o nosso tempo? Para mim, por exemplo, escutar é uma forma muito interessante de gastar essa minha moeda que eu tenho, que é a minha moeda do tempo. Escutar as pessoas mais velhas, escutar as crianças, escutar os bichos, né? Escutar o barulho das ondas do mar. Eu sinto que eu gasto bem música, né? Nós estamos aqui numa rádio. Muito provavelmente a gente já escutou algumas músicas bem boas. Nem todas, né? Tem algumas músicas aí que são boas pra gente viver junto com elas, como, por exemplo, Marinheiro Só, dessa grande dama do samba, Clementina de Jesus, né? Que interpreta essa música de uma forma maravilhosamente forte, que está presente no coração eu diria, de todas as pessoas brasileiras. Talvez seja exagero falar todas, né? Porque eu não conheço todas, mas as pessoas que eu conheço, pelo menos, todas elas sabem ou cantar, ou assobiar essa música, ou bater na palma da mão. E isso é um jeito, né, de pensar o pensamento, né, assim. Quando a gente dança, quando a gente traz para a memória instantes de saúde que são passados e a gente atualiza esses instantes de saúde, né, em outros momentos da vida que a gente precisa. Então, eu queria lembrar isso, né? Como é que a gente pensa as nossas maneiras de consumo e como que a gente pensa também as nossas maneiras de redistribuição do que a gente acessa, né? Por exemplo, se eu tenho um livro, como é que eu faço para que esse livro chegue em mais pessoas? Se eu conheço uma dança, como é que eu partilho com outras pessoas? Aqui vem a pergunta: você já gingou? Você já fez capoeira? Você conhece alguém que faz? Você já conversou sobre isso, né? Pensando que é uma riqueza da cultura brasileira. Então, Concha Moeda me faz pensar nisso tudo e me faz pensar também no próprio movimento da concha, sabe? Que vira um espaço, que acolhe uma vida e em seguida faz uma longa jornada no fundo do mar, assim, na parte mais perto do centro da Terra, e vai seguindo sua jornada, passando por vários tipos de relevo, até chegar no litoral. A concha, e pensando também no sankofa, me faz pensar nas memórias que a gente carrega da infância, né? Essa coisa de catar conchinhas, o que a gente faz com isso? A gente brinca, né? Como é que a gente pode brincar mais?
Eu acho que isso é uma forma de se defender das violências, né? De uma estrutura que muitas vezes nos engana, atrapalhando a nossa percepção do que é riqueza ou não, do que é proteção ou não, do que é trocar, e faz com que a gente acumule uma série de coisas que às vezes não são nem um pouco saudáveis, né? Como é que a gente acumula situações de saúde na nossa vida, né? Pois é, Ana, muito bom você ter trazido essa palavra que também se desdobra da riqueza, que é o tempo. Então, é o tempo que se desdobra da riqueza e que, por sua vez, também se liga à negociação. Estou pensando aqui, enquanto ouvia você, né, sobre como que a gente negocia o tempo, né, nosso tempo, pensando que é o tempo também que é o tempo de vida de cada trabalhador e de cada trabalhadora, que é aquilo que se oferece para que exista uma recompensa financeira, e essa recompensa financeira que vai minimamente dar as condições de sobrevivência para tantas e tantas pessoas. A gente, como trabalhadoras e trabalhadores, a gente negocia o tempo, o nosso tempo de trabalho. Acho que tem uma fórmula, né, obviamente, né, uma fórmula de um entendimento, né, da economia política que nos ofereceu essa fórmula de que tempo é dinheiro, porque o tempo, na verdade, é vida. Então, a nossa vida é dinheiro. E como que a gente negocia ela hoje? Com o que promove mais vida, né? Como que a gente usa o nosso tempo negociando? É uma negociação, assim, da maior riqueza, que se ela é inegociável, a gente tem que ter muito cuidado nessa transação. Muito cuidado. Então, eu fico pensando, né, com o que a gente gasta nosso tempo, e aí você trouxe a imagem e a sonoridade da Rainha Quelé, e aí a vida da Clementina de Jesus, a partir do momento em que a vida toda dela é atravessada por esse conhecimento compartilhado, porque onde ela aprendeu a tocar, onde ela aprendeu a cantar, onde ela aprendeu a compor, eram todos espaços de conhecimento compartilhado, né? O escrever uma música, a sonoridade que ela conheceu, né, nos lugares por onde ela viveu. E aí, essa pessoa, né, a Clementina de Jesus, faz um uso do tempo que transforma o tempo que ela viveu no tempo da eternidade e no tempo do compartilhado, que é o tempo que a gente está aqui hoje, podendo falar sobre ela, podendo fazer essa reverência, podendo olhar para essa vida e essa vida nos trazer tantos significados, né? E tantas sensações, porque ouvir um marinheiro só não é só um passatempo. Ouvir marinheiro só é a construção de um tempo. De um tempo que foi escrito por nós. Mesmo não sendo nós, aqui eu e você agora, e quem está nos ouvindo, mas é um nós de muitos tempos, né? São muitas pessoas. Então, acho que o modo como a Clementina de Jesus negociou o tempo é uma experiência para a gente que está aqui, podendo observar ela e aprender com ela que nessa negociação, quem ganha é a vida. O angoa soma que popia que dendenga o angauê. O angoa
Uangoa soma kipopia kidendenga Uangawere Uangoa soma kipopia kidendenga Uangawere. Uai, eu que sou mineira vou ter que terminar ou escutar, né? Ou deixar chegar no meu coração dizendo uai, com certeza. Clementina de Jesus, para as pessoas que ainda não a conhecem, é uma senhora, também conhecida como Quelé, que nasce no dia 7 de fevereiro de 1901 e falece no dia 19 de julho de 1987, no Rio de Janeiro. E são muitas as canções que foram imortalizadas, né? Na voz dessa grande dama que pôde ser parceira de Pixinguinha, de João da Baiana, e assim em seguida, né? Geraldo Filme, na parceria lindíssima que eles fizeram no Canto dos Escravos. Ai, sim, tô aqui vendo o Canto dos Escravos, Clementina de Jesus, Tia Doca, e Geraldo Filme. E essa música, né, que talvez a gente deixe aqui como memória, é Marinheiro Só, para que todo mundo possa se lembrar, né, dessa concha moeda, desse tempo de escuta. Tem muitos sons que vão passar ou passaram por aqui, né? Além do som das nossas vozes, mas o som de pessoas que motivadas por esse assunto, compuseram aqui conosco nessa sessão de imaginação e de dança. Na dança, saibam que a cada vez que a gente caminha, de uma certa forma, a gente está gingando. Então, todos os nossos percursos nos levam a trocas. São elas interessantes? Marinheiro só, a gente que decide, né? Sós. E, ao mesmo tempo, coletivamente, como bem lembra Mafê, né? Nessas nossas experiências de compartilhamento de saberes, né? De conhecimento, de tudo, de recursos. Eu fico por aqui. E agradeço todo mundo que esteve conosco nesse dia de hoje, que poderia ser um 2 de fevereiro, que seja ontem ou amanhã, mas que é lembrar, né? Lembrar do passado para se projetar no espaço do futuro, né? E até no espaço do presente, não é isso, Mafê? É isso, Ana. Queria trazer uma última palavra, então... Também como professora, né, que faz a revisão no final da aula dos conceitos fundamentais, acho que é muito prazeroso, né, poder fazer essa conversa com você e poder abrir essa conversa em espaços, né, para que as pessoas possam, de alguma maneira, se envolver com esse tempo que a gente propõe, né, de reflexões sobre dança e filosofia. Então, o episódio de hoje, além da concha moeda, a gente fica com essas algumas palavras vibrando mais forte, né, como a negociação, a riqueza e o tempo. E aí, eu acho que para cada um que ouviu, né, as histórias e as ideias que a gente trouxe e contou, vai poder fazer esse combinado, essa costura, né, esse arranjo com essas palavras. E é isso, a gente espera vocês no próximo episódio. Rádio Concha no ar, Rádio Concha no mar. E por aí vai.